Capítulo 181. O gigante prateado fora da Torre das Estrelas. Em uma encosta a 1000 metros de distância, Kui contemplava a torre imponente e a multidão ao seu redor, suspirando profundamente de preocupação. Fazia mais de 2 anos desde que fora repentinamente expulso da Torre das Estrelas. Não importava o quanto sitiassem a formação defensiva, jamais conseguiriam penetrar a barreira aparentemente fina e invisível. Tudo o que podiam fazer era ficar do lado de fora, observando impotentes. Durante esse longo período, a Torre das Estrelas permaneceu estranhamente silenciosa. Não havia sinal de Sun. Com o passar do tempo, a preocupação de Kui se intensificava ainda mais. A Liga Estelar havia enviado repetidamente mensageiros instando a retornar e assumir o comando da batalha, mas Kui os ignorou, insistindo em esperar ali. Ele sabia muito bem que, sem o apoio da Liga Estelar, o Principado Estelar não seria capaz de manter os territórios que havia tomado do Império Dourado Azul, por mais tentadores que fossem. E Sun era a alma da Liga Estelar. Sem ele, a Liga ruiria. Além disso, Sun era seu único irmão. Atrás de Kui, Cetro, Viajante e Rosa estavam ombro a ombro, com as sobrancelhas franzidas enquanto olhavam para a distante Torre das Estrelas. Sun realmente se meteu em encrenca. Ele está lá dentro há tanto tempo, disse Viajante, franzindo a testa. Cetro e Rosa permaneceram em silêncio, incapazes de responder. A situação com a Torre das Estrelas era realmente bizarra. Se estivesse tudo bem, a chave deveria ter funcionado e eles deveriam ter conseguido entrar. No entanto, não funcionou, e quaisquer ataques à torre eram recebidos sem resposta. Se estivesse em apuros, o sistema de defesa já deveria ter falhado. Mas ele estava funcionando há mais de 2 anos, resistiu a inúmeros ataques de aprendizes de mago e ainda não havia entrado em colapso. Isso indicava que o sistema de energia da Torre das Estrelas estava funcionando normalmente. Essa estranha situação estava deixando todos furiosos. Se não fosse pela esperança de avançar para o posto de mago, eles já teriam partido há muito tempo, em vez de desperdiçar mais de 2 anos ali. O que poderia estar acontecendo lá dentro? Perguntou Septer, com os olhos cheios de confusão. Os membros do Conselho da Verdade estavam igualmente perplexos. O olhar de Mavitch estava fixo na Torre das Estrelas, seu rosto uma máscara de ansiedade e frustração mal contidas. Mais de 2 anos haviam se passado, e sua paciência estava se esgotando. Qualquer um que tivesse passado 2 anos atacando a Torre das Estrelas todos os dias, sem esperança de conseguir escapar, estaria de mau humor. Continuar assim vai mesmo funcionar? Perguntou Mavitch, com o rosto sombrio. Deve haver uma reserva elemental dentro da torre, fornecendo energia continuamente para a formação defensiva. A menos que consigamos causar um dano que exceda seus limites em um instante, não conseguiremos passar, não importa quanto tempo continuemos atacando. Fábio, inexpressivo, respondeu. Você quer desistir da Torre das Estrelas? Os olhos de Mavitch se contraíram e ele ficou sem palavras. Como ele poderia desistir? Era sua única esperança de avançar para o posto de mago. Se perdesse essa chance, teria que esperar mais 20 anos. Será que ele viveria tanto tempo? Mesmo que vivesse, até lá, teria pouco tempo de vida. Mesmo que encontrasse uma maneira de avançar, não teria tempo suficiente para conseguir. Se não fosse o caso, ele não teria persistido tanto tempo, sabendo das poucas chances de passar pela formação defensiva. A Torre das Estrelas era agora sua única chance. Essa também era a mentalidade dos outros membros do Conselho da Verdade. Não sejam tão pessimistas, disse Mergison, chamando a atenção de todos. A Torre das Estrelas deveria existir no mundo material por apenas 3 meses, mas já ultrapassou em muito esse tempo. Algo deve estar errado lá dentro. Muitas pessoas olharam instintivamente para Evans. Evans assentiu. É verdade. A última vez que a Torre das Estrelas apareceu, desapareceu depois de 3 meses. Vendo Mavitch prestes a falar, acrescentou rapidamente. Mas eu não sei muita coisa. O estado atual da torre também é um mistério para mim.
Mavish bufou. Isso deve ter algo a ver com Sunan. Aquele cara realmente morreu lá dentro? Perguntou alguém. Muitas pessoas assentiram instintivamente. Os testes dentro da Torre das Estrelas sem dúvida envolviam combate, como a experiência de Evans confirmou. Sunan poderia ter morrido em um desses combates. Se for esse o caso, ele se safou facilmente, disse Mavish, amargamente. Ele estava extremamente irritado com o responsável por aquela situação inesperada. Se Sunan tivesse morrido na torre, seria uma coisa. Mas se ele sobrevivesse e saísse, Mavish não o deixaria escapar. Chega de papo. É hora de agir, disse Mergison, interrompendo a conversa e caminhando em direção à Torre das Estrelas. Os outros, embora relutantes, levantaram-se e o seguiram. Agora, sua única esperança residia na possibilidade de que o sistema de defesa mágico da Torre das Estrelas pudesse apresentar mau funcionamento após uma operação prolongada e de alta intensidade, dando-lhes a chance de invadir a torre. Quando o Conselho da Verdade começou seu ataque diário, os aprendizes de mago ao redor imediatamente recuaram para uma distância segura. A princípio, eles teriam unido forças com o Conselho da Verdade para sitiar a Torre das Estrelas. No entanto, nos últimos meses, o temperamental Mavish havia desabafado suas frustrações encontrando desculpas para eliminar alguns aprendizes de mago. Ninguém mais ousava se aproximar deles, temendo que pudessem se tornar danos colaterais. Os mais tímidos já haviam partido, mas muitos outros, movidos por um vislumbre de esperança, ficaram para trás, aguardando uma oportunidade para aproveitar o caos. O Conselho da Verdade não dava a mínima para esses jogadores menores, considerando-os meras formigas que poderiam ser esmagadas à vontade. Se algum deles ousasse alimentar pensamentos impróprios, enfrentaria uma retribuição implacável. Conforme Magician e seu grupo se aproximavam da Torre das Estrelas, preparavam-se para lançar seus feitiços como de costume. De repente, um estrondo estrondoso ecoou de cima, chamando a atenção deles para cima. Para o choque deles, o topo da Torre das Estrelas explodiu e, em meio aos destroços, uma figura disparou, parando brevemente no ar antes de descer lentamente. Sunan! Evans exclamou, com os olhos arregalados de surpresa. Mavish, inicialmente assustado, rapidamente se transformou em júbilo, com um sorriso sinistro se espalhando por seu rosto. Aquele cara ainda está vivo. Perfeito! No mesmo instante, Koi, Khan e os outros avistaram Sunan e voaram até ele. Sunan! Koi liderou o caminho, com o rosto radiante de alegria enquanto corria até Sunan, examinando-o atentamente. Ao ver que Sunan estava ileso, ele suspirou aliviado. Khan mal podia esperar para perguntar: Sunan, o que aconteceu lá dentro? Por que você só saiu agora? Khan e Rosemary trocaram olhares interrogativos, ansiosos para entender o que havia acontecido dentro da Torre das Estrelas. Assim que Sunan estava prestes a falar, ele vislumbrou o Conselho da Verdade avançando em sua direção, cercando os seus amigos. A expressão de Khan escureceu e ele disse severamente: Mavish, o que você está planejando? Isso é para nós perguntarmos. Mavish zombou, com os olhos fixos em Sunan. O que você fez? Porque a Torre das Estrelas nos expulsou. Sunan o ignorou e se virou para Koi. Você ficou esperando aqui esse tempo todo. Koi assentiu. Como eu poderia ir embora sem você? Apesar de estar cercado pelo notório Conselho da Verdade, Sunan permaneceu calmo, com uma postura serena, enquanto indagava sobre os eventos que se seguiram. Essa calma só enfureceu o Conselho da Verdade, especialmente Mavish, cujos olhos brilhavam com malícia evidente. Já que você não quer falar, eu mesmo vou extrair sua alma e questioná-la. 2 anos de espera levaram Mavish à beira da frustração. Agora, o descaso de Sunan pela presença deles foi a gota d'água. Sem hesitar, Mavish atacou. No piscar de olhos, a cabeça de Mavish inchou e se transformou numa enorme e grotesca cabeça de tubarão, com a boca repleta de dentes afiados como navalhas. Investiu contra Sunan com uma mordida feroz.
Mas, mais rápido que Mevish, o raio de luz prateada disparou da testa de Sun-An, perfurando o ar e as camadas de defesa sem resistência. Entrou na cabeça do tubarão e saiu pelas costas, deixando um rastro de sangue quente. Mevish cambaleou alguns passos à frente e então desabou com um baque, sua cabeça retornando à forma original. Silêncio. Um silêncio mortal. Todos olharam, incrédulos e chocados. Em um único movimento, um poderoso aprendiz de mago de terceiro nível havia sido morto instantaneamente. Seria um sonho. Mas Jason foi o primeiro a se recuperar, com o rosto pálido, enquanto convocava seus companheiros. Ataquem! Enquanto falava, incontáveis jatos de sangue jorravam de seus poros, formando rapidamente uma enorme garra vermelho-sangue que cortava o ar com um silvo ensurdecedor, mirando Sun-An. O restante do Conselho da Verdade, saindo do estupor, juntou-se ao ataque. Ko e os outros ficaram tensos, prontos para se defender e contra-atacar. Mas antes que pudessem se mover, uma camada de luz prateada os envolveu, protegendo-os do perigo. Bum! 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 Um caleidoscópio de energias mágicas e elementais engolfou a área, levantando nuvens de poeira. Apesar de seus ataques terem acertado o alvo, Jason e seu grupo não demonstraram nenhum sinal de alegria, preparando-se para a próxima onda de ataque. A força de Mevish estava entre as 3 maiores do Conselho da Verdade, mas ele foi facilmente derrotado por Sun-An. Isso os deixou impressionados e receosos de subestimar o poder de Sun-An. Muitos na multidão foram tomados por um pensamento assustador, mas rapidamente o ignoraram inconscientemente. Sun-An passara pouco mais de 2 anos na Torre das Estrelas. Era impossível que ele tivesse dado o passo final tão cedo. Uma rajada de vento espalhou a poeira, revelando a cena lá dentro. Sob a luz do sol, uma enorme esfera prateada brilhava, sua superfície fluindo como um líquido. O que é isso? Um aprendiz de mago não pôde deixar de exclamar. No momento seguinte, a esfera prateada subitamente se distorceu e se transformou, revelando as figuras de Ko e dos outros. Eles ficaram ali, atordoados, ainda chocados com o que acabara de acontecer. Seus olhos estavam fixos no líquido metálico prateado que se acumulava ao redor de Sun-An, envolvendo-o em camadas, formando uma massa prateada cintilante em um instante. A massa prateada disparou para cima como uma bala de canhão, expandindo-se rapidamente como um balão inflado. No piscar de olhos, transformou-se em um gigante aterrorizante com mais de 100 metros de altura, inteiramente prateado e radiante. A luz do sol refletiu no gigante prateado, lançando uma vasta sombra sobre a área onde os membros do Conselho da Verdade estavam. Naquele momento, Jason e os outros sentiram um arrepio profundo em suas almas, suas espinhas tremendo como se estivessem diante de um ser muito superior a eles. Antes que pudessem entender, o rugido violento ecoou em seus ouvidos. O gigante prateado ergueu o braço e desferiu um soco enorme em sua direção. O punho enorme, como um meteoro, causou um rugido ensurdecedor ao se chocar contra o ar. Apesar de sua aparência maciça e volumosa e de sua velocidade aparentemente lenta, o punho apareceu à sua frente em um instante. Um aprendiz de mago nem teve tempo de reagir antes de ser atingido. Escudos, defesas de partículas de energia e itens mágicos se desfizeram como papel, sem oferecer resistência. Eles se estilhaçaram instantaneamente sob o impacto do punho. No momento em que o punho tocou, o aprendiz foi lançado em uma nuvem de névoa de sangue. O punho parou por um momento, então desafiou as leis da física, desviando-se para atingir outro aprendiz. Soco. Outra flor de sangue carmesim floresceu. Golpe. Uma enorme lâmina de sangue cortou o ar de repente, atingindo o pulso do gigante prateado. Com um guincho agudo, a mão do gigante foi decepada no pulso, caindo no chão e instantaneamente se transformando em uma poça de líquido prateado. Mas no instante seguinte, o líquido subiu do chão, formando uma vasta cortina que obscurecia o céu e engolfou Jason, que não conseguiu se esquivar a tempo. O líquido então retornou. Quando o líquido prateado se transformou em uma mão no pulso do gigante, Jason foi firmemente agarrado por ela.
Sentindo a pressão avassaladora de todos os lados, os olhos de Madison se encheram de desespero, seu rosto se contorceu de descrença e inveja. Se ele tinha alguma dúvida antes, agora tinha certeza de que Sun An havia de fato ascendido ao posto de um mago de pleno direito. Somente um mago de pleno direito poderia suprimi-lo tão facilmente. Mas ele não conseguia aceitar. Sun An claramente tivera um encontro fortuito na Torre das Estrelas, permitindo-lhe ascender ao status de mago. Se não tivesse sido expulso e tivesse completado o teste para receber a recompensa da herança, também teria conseguido. Estava tão perto de alcançar aquele reino tão desejado. Morrer assim, ele não suportaria. A dor intensa fez Madison soltar um grito de gelar o sangue. Quando a mão do gigante prateado se fechou, o presidente do Conselho da Verdade explodiu em uma nuvem de névoa sangrenta, repleta de ciúme, desespero e arrependimento. A morte de 3 de seus companheiros fez com que os membros restantes do Conselho da Verdade percebessem o perigo. Sem dizer uma palavra, eles se viraram e fugiram. Mas antes que pudessem correr para longe, o gigante prateado explodiu, cobrindo a área com incontáveis estacas de metal prateado que choveram como uma tempestade. Perfurar, perfurar, perfurar. Fábio, Evans e os outros foram simultaneamente empalados pelas estacas de metal, suas defesas não oferecendo proteção. Em um instante, mais de uma dúzia de aprendizes de mago de 3º nível foram mortos, e todo o grupo foi aniquilado. As estacas de metal circularam no ar e retornaram, fundindo-se ao corpo de Sun An e desaparecendo. O silêncio retornou, tão profundo que se ouviu cair de um alfinete. Kui e os outros, junto com os aprendizes de mago distantes, ficaram parados em choque, com as bocas secas e as mentes em branco. Capítulo 182. As limitações dos magos, planos futuros. Até mesmo um mago recém-ascendido poderia matar um aprendiz de mago de 3º nível com a mesma facilidade com que esmagaria uma formiga. Matar mais de uma dúzia de aprendizes de mago de 3º nível não dava a Sun An a menor sensação de realização. Afinal, magos e aprendizes eram seres fundamentalmente diferentes, existindo em níveis de vida completamente diferentes. Esse resultado era totalmente esperado. No entanto, algumas descobertas durante a batalha fizeram Sun An franzir a testa ligeiramente. Balançando a cabeça, Sun An deixou temporariamente de lado suas dúvidas. Estendeu a mão e recolheu os anéis espaciais dos membros caídos do Conselho da Verdade. Então, virou-se para Ko e os outros. Vocês estão bem? Perguntou Sun An. Cetro, Viajante e Rosa balançaram a cabeça inconscientemente. De repente, voltaram à realidade. Seus rostos mostravam uma mistura de choque, confusão e descrença. Sun An, você ascendeu ao nível de mago? Perguntou Rosa, apesar de já ter uma suspeita. A resposta, é claro, não foi surpresa. Sim, admitiu Sun An com franqueza. Cetro olhou para o topo destroçado da Torre da Luz Estelar e hesitou. E dentro da Torre da Luz Estelar? Respondeu Sun An friamente. Já peguei tudo que era valioso. A Torre da Luz Estelar agora é apenas uma casca vazia. Com sua ascensão a mago, não havia mais ninguém no continente da Luz Estelar que Sun An temesse. O poder de um mago era suficiente para dominar o continente da Luz Estelar. Com tamanho poder, ele não precisava se esconder. Como esperado, Cetro, Rosa e Viajante hesitaram, mas acabaram não dizendo nada. Diante de um mago totalmente ascendido como Sun An, eles não tinham mais a confiança para falar de igual para igual. Vamos voltar. Com um aceno de mão, Sun An convocou um pequeno exército de golems que cercou a Torre da Luz Estelar. Embora tivesse despojado a torre de seus recursos, ela ainda era um material valioso. Sun An planejava desmontá-la mais tarde e usar os materiais para construir sua própria torre de mago, para não permitir que outros interferissem. Enquanto ele estivesse fora, o exército de golems guardaria a Torre da Luz Estelar. Para garantir que ninguém pudesse burlar suas defesas, Sun An deixou para trás um fantoche secreto e destruiu a fonte elemental dentro da torre.
Sem uma fonte de energia, a torre da luz estelar não poderia mais recuar para o espaço dimensional e teria que permanecer no mundo material. À medida que Sun An e os outros voavam para longe, os espectadores emergiam gradualmente de seus esconderijos. Eles observavam o exército de golems que cercava a torre da luz estelar e trocavam olhares desamparados. O que devemos fazer? O que podemos fazer? Ir embora, é claro. Acham que conseguem lutar contra todos aqueles golems? Estou avisando, tem até golems adamantinos aí dentro. Mesmo que conseguissem lutar contra eles, querem ser caçados por aquele mago. Não viram como aqueles aprendizes de mago de terceiro nível foram esmagados como formigas? Nunca pensei que alguém pudesse realmente ascender ao posto de mago. De agora em diante, o continente luz estelar mudará. As expressões da multidão eram complexas, refletindo a sensação de testemunhar a história. Depois de voar por uma curta distância, Cetro, Rosa e Viajante se despediram e partiram. Diante de Sun An, os três sentiram uma pressão imensa e não ousaram ficar mais tempo. Sun An não se importou. Ele controlou um metal líquido para envolver a si mesmo e a Koi, formando uma forma aerodinâmica, e disparou em direção à cidade Flash. A jornada, que levou 4 dias até lá, foi concluída em apenas meio-dia com todo o poder de Sun An. Após se separar de Koi na cidade Flash, Sun An retornou à base 1 e cruzou a passagem espacial de volta à Floresta do Dragão. Ao chegar ao centro de controle no topo da torre do esqueleto do dragão, ele imediatamente convocou um mordomo para verificar os registros operacionais da Floresta do Dragão nos últimos 2 anos. Antes de partir, Sun An considerou a possibilidade de ficar fora por um longo tempo e tomou algumas providências, para que não houvesse problemas com a Floresta do Dragão. Tudo estava funcionando perfeitamente. No entanto, havia muitas tarefas diversas que precisavam de sua atenção. Além disso, provavelmente havia muitas decisões necessárias em relação à Aliança Estelar que se acumularam nos últimos 2 anos. Mas essas não eram urgentes. Sun An tinha outros assuntos que precisavam de verificação imediata. Parado ao lado da piscina elemental, Sun An lançou vários feitiços e manipulou partículas de energia por um tempo. Finalmente, ele confirmou suas suspeitas. De fato, a concentração de partículas de energia é a maior limitação para os magos. A expressão de Sun An era um tanto complexa. Ao matar os membros do Conselho da Verdade, ele notou que a força das partículas de energia que conseguia controlar estava muito abaixo de sua capacidade máxima. Se seu controle máximo fosse 100, ele só conseguiria mobilizar até 20. Isso significa que os feitiços que ele lança e a manipulação de partículas de energia representam, no máximo, apenas cerca de 20% de sua potência normal. Embora a redução de potência seja preocupante, o problema mais crítico é o enfraquecimento gradual do corpo físico devido à falta de imersão nas partículas de energia, bem como o impacto significativo no crescimento e na recuperação da energia mental. Sun An agora compreende verdadeiramente os efeitos prejudiciais da escassez de energia. Quando ainda era aprendiz de mago, seu poder ainda não havia atingido o limite máximo de concentração de partículas de energia no continente luz estelar, então o impacto não foi tão perceptível. No entanto, após avançar para o nível de mago completo, seus níveis de poder ultrapassaram o limite de concentração de partículas de energia, e ele realmente sentiu os efeitos da escassez de energia. Nesse ambiente, não apenas o poder de um mago é significativamente enfraquecido, mas seu cultivo também é severamente impactado. Além disso, o desconforto sensorial é bastante significativo. Quando se tornou mago, a presença da poça elemental próxima tornou os efeitos menos perceptíveis. Mas, depois de deixar a Torre das Miríades de Estrelas, sentiu como se tivesse sido repentinamente transportado para um lugar com ar rarefeito. Não é de se admirar que os magos de 1000 anos atrás tenham deixado o continente luz estelar. Este lugar realmente não é adequado para magos. Sun An suspirou. Ele atualmente não tem a capacidade de viajar entre planos, então não tem escolha a não ser permanecer no continente luz estelar por enquanto.
A vida inteligente auxiliar da Torre das Miríades de Estrelas mencionou a restauração da barreira plana. Pode haver segredos ocultos de 1000 anos atrás que eu desconheço. Em sua vida anterior, quando Sunan entrou no jogo, ele já estava na versão 2.0 de O Retorno dos Magos. Ele tinha conhecimento limitado da versão 1.0 anterior e do período de transição, tendo apenas vagas lembranças e informações. Inicialmente, ele pensou que o continente Luz Estelar era apenas um deserto elemental desolado, mas agora parece mais complexo do que isso. Alguns dos livros da Torre das Miríades de Estrelas mencionaram isso. Eu deveria encontrar tempo para lê-los. Sunan respirou fundo e começou a considerar seus próximos passos. Primeiro, há a questão do cultivo. O crescimento e o refinamento da energia mental gasosa já são muito lentos, com cada ponto percentual de melhoria levando anos. Agora, com a escassez de energia no continente Luz Estelar, sem assistência externa, apenas manter seu nível atual seria um desafio, quanto mais melhorar. O âmbar do sangue divino quase não tem efeito em mim agora. O elixir transcendente é um mesmo. Preciso sintetizar uma poção de nível superior. A combinação da reserva elemental, poções e energia divina deve compensar aproximadamente o impacto da escassez de energia. Em seguida, ele precisa encontrar outros métodos para acelerar o crescimento de sua energia mental. Em segundo lugar, existem ferramentas mágicas. Isso não é um desafio significativo para Sunan. Se não fosse pela limitação de sua energia mental, ele já teria sintetizado ferramentas mágicas há muito tempo, como aprendiz. No entanto, Sunan não planeja sintetizar aleatoriamente algumas ferramentas. Outros magos não têm escolha, mas com seu cubo de síntese, ele tem muitas opções. A melhor abordagem é sintetizar uma ferramenta que melhor se adapte ao seu estilo e sistema de combate. Dessa forma, ele pode alcançar um efeito sinérgico maior do que a soma das partes. Isso é algo que ele precisa considerar cuidadosamente. Terceiro, há experimentos. Agora que ele avançou para o posto de mago, muitos experimentos antes limitados por sua energia mental podem ser iniciados. Por exemplo, aprimorar marionetes secretas e impressões de linhagem, bem como gravuras rúnicas mais avançadas que vão além de tatuagens mágicas. Por fim, há a Torre do Mago. Como uma das maiores criações alquímicas da civilização bruxa, a Torre do Mago é renomada em todo o multiverso. Incontáveis civilizações planares caíram sob a artilharia das Torres do Mago. Sua fama se espalhou por inúmeros planos. Há um ditado no multiverso: mais aterrorizante que um mago é um mago com uma Torre do Mago. Todo mago sonha em ter sua própria Torre do Mago. No entanto, construir uma Torre de Mago não é uma tarefa simples. Uma Torre de Mago adequada deve ter um suprimento estável de energia mágica, um campo de energia protetor, capacidades de ataque de longo alcance, um exército interno de golems e um comandante de construção espiritual da torre. Os recursos necessários para construir até mesmo a Torre de Mago mais básica são avaliados em dezenas de milhões de moedas de ouro. Mesmo magos formais raramente possuem tanto ouro. Como resultado, muitos magos de primeiro nível não possuem suas próprias torres. Mesmo entre magos de segundo nível, aqueles que podem se dar ao luxo de construir uma Torre de Mago são poucos e distantes entre si. Em termos gerais, as torres de mago podem ser divididas em dois tipos: aquelas que podem voar e aquelas que não podem. As torres de mago não voadoras são principalmente aquelas construídas em nós de linhas de força. Essas torres de mago são frequentemente vinculadas a nós de linhas de força, tornando-as imóveis e incapazes de voar. Aos olhos de muitos magos, tais torres nem sequer merecem ser chamadas de torres de mago. A menos que um mago esteja com pouco dinheiro e não tenha escolha a não ser construir uma torre, muito poucos escolheriam construir uma em um nó de linha de força. A grande maioria dos magos opta por construir torres que possam voar. Na classificação da civilização bruxa, as torres são divididas por tamanho em pequenas, médias e grandes. Quanto maior a torre, mais cara é construí-la. Sunan não ousa sonhar com torres médias ou grandes neste momento.
Mesmo que desmantelasse todo o continente luz estelar, não conseguiria reunir recursos suficientes para construir uma torre de tamanho médio. Seu objetivo é construir uma pequena torre. Não subestime o tamanho pequeno. Ele ainda excede em muito a capacidade da torre da luz estelar. Construir uma torre mágica requer uma quantidade enorme de recursos. Dado o estado atual do continente da luz estelar, é bastante difícil construir uma. Mesmo desmantelando a torre da luz estelar, isso forneceria apenas uma fração dos recursos necessários, deixando uma lacuna significativa. Para reunir os recursos restantes, depender apenas da aliança estelar é impossível. Os olhos de Sun An brilharam de determinação. Ele já havia tomado sua decisão. Antes de construir a torre mágica, o primeiro passo é unificar o continente da luz estelar. Somente assim ele poderá consolidar a mão de obra e os recursos de todo o continente para se concentrar na construção da torre. Unificar o mundo da superfície não é muito difícil. A maior parte do trabalho pode ser delegada ao Principado da Luz Estelar, enquanto ele se concentra em eliminar os aprendizes de mago. Quanto ao mundo subterrâneo, isso será a responsabilidade da Aliança Estelar. Além disso, ele precisa encontrar a Floresta Negra e a Cidade das Estrelas Caídas. É provável que esses dois lugares possuam uma riqueza de recursos deixada pelos legados dos magos, o que poderia aliviar significativamente a pressão por recursos. As pistas para a Floresta Negra estão atualmente nas mãos da Cidade das Aranhas, então ele poderia muito bem começar por lá, marcando o primeiro passo na unificação do mundo subterrâneo pela Aliança Estelar. Após um momento de contemplação, Sun An tinha um plano claro para o futuro. Em seguida, começou a considerar a questão do Trono Negro. Após assumir o controle da Torre da Luz Estelar, ele sem dúvida se tornou um inimigo do Trono Negro. O Trono Negro não é uma organização benevolente ou indulgente. Assim que retornarem ao continente da Luz Estelar, certamente buscarão vingança. Ele precisa se preparar para isso com antecedência. O início oficial da versão 2.0 é por volta do ano 2000 do calendário da Luz Estelar. No entanto, na década anterior, as principais facções de magos já haviam enviado batedores ao continente da Luz Estelar para coletar informações e estabelecer postos avançados, preparando-se para as forças principais que viriam. Sun An lembrava vagamente que entre as primeiras facções de magos a enviar batedores para o continente Luz Estelar estava o Trono Negro. Ele se lembrava disso porque os magos do Trono Negro causaram muito derramamento de sangue, dificultando a vida dos jogadores por mais de uma década. Foi somente quando as principais facções de magos se estabeleceram no continente Luz Estelar que a influência do Trono Negro foi contida, e a situação dos jogadores melhorou. À medida que os jogadores se fortaleciam, eles imediatamente uniram forças para combater o Trono Negro. Estamos no ano 1269 do calendário da Luz Estelar, e levará mais de 700 anos até que os primeiros magos cheguem ao continente da Luz Estelar. Sun An ponderou. Esse longo período é mais do que suficiente para ele transformar o continente da Luz Estelar em seu próprio domínio e construir uma torre mágica. Quando o povo do Trono Negro chegar, ele poderá até mesmo lhes dar uma surpresa. Embora já tenha ofendido uma facção mágica notória do multiverso antes do despertar elemental, Sun An não está muito preocupado. O multiverso tem mais do que apenas o Trono Negro. Se as coisas ficarem desesperadoras, ele sempre pôde buscar refúgio em uma facção mágica adversária. Em pouco tempo, a mente de Sun An já havia gerado várias opções. A Aliança Azul Profundo, a Torre do Sino do Espírito Estelar, o Códice da Sabedoria. Embora não existam muitas facções que possam rivalizar ou mesmo superar o Trono Negro, ainda existem algumas. Nenhuma facção de magos recusaria um gênio que pode ascender ao status de mago em apenas 30 anos no deserto elemental escasso em recursos. Quanto à longevidade, isso é ainda menos preocupante. Magos que transcenderam o reino mortal têm uma expectativa de vida muito superior à dos humanos comuns.
Um mago etéreo de primeiro nível pode viver de 700 a 800 anos e, com a integração de linhagens de vida longa ou aprimoramentos físicos, viver por 1000 anos não está fora de questão. Capítulo 183. Reforma da base, Academia de Magia. O silêncio tomou conta do escritório, quebrado apenas pelo suave farfalhar das páginas viradas. Carolina e a Viúva Vermelha permaneceram em silêncio junto à escrivaninha, sem ousar emitir nenhum som por medo de perturbar Sun-An, que estava absorto em sua leitura. Ocasionalmente, as duas mulheres lançavam olhares furtivos para Sun-An, com os olhos brilhando de excitação. Quando Sun-An anunciou sua intenção de investigar a Torre das Muitas Estrelas, ele havia desaparecido por mais de 2 anos. Apesar dos arranjos que Sun-An havia feito de antemão, que mantinham a Aliança Estelar funcionando sem problemas, a ausência prolongada ainda causava considerável preocupação a Carolina e a Viúva Vermelha. Elas sabiam muito bem que a prosperidade da Aliança Estelar dependia exclusivamente de Sun-An. Sem ele, toda a aliança ruiria. Este era um resultado que não podiam aceitar. Quando estavam prestes a enviar um grupo de busca para encontrar Sun-An, ele finalmente retornou, trazendo consigo uma notícia chocante. Seu mestre havia ascendido ao posto de mago de pleno direito. Esta notícia não viera do próprio Sun-An, mas circulava entre o povo há algum tempo. Dizia-se que Sun-An havia ascendido com sucesso ao posto de mago na Torre das Muitas Estrelas, emergindo para matar 14 aprendizes de mago de terceiro nível do Conselho da Verdade e reivindicar a torre para si. A princípio, Carolina e a Viúva Vermelha acharam difícil acreditar. Mas quando viram Sun-An pessoalmente e sentiram a profunda aura estelar que emanava dele, suas dúvidas desapareceram, substituídas por uma alegria avassaladora. Com o passar dos anos, elas passaram a compreender a importância de um mago no continente luz estelar. Se fosse possível comparar, um mago era semelhante à única divindade do continente luz estelar. Elas não conseguiam imaginar nada que pudesse resistir ao poder de um mago. Com um mago liderando a Aliança Estelar, unificar o mundo subterrâneo, não, unificar todo o continente luz estelar, era agora uma força imparável. Isso era muito maior e mais emocionante do que sua ambição anterior de se tornar a potência dominante no mundo subterrâneo. Pensar nisso fez os corações das duas mulheres tremerem de excitação, seus rostos corarem de entusiasmo e seus olhares se encherem de ainda mais reverência e admiração por sua mestra. Sun-An, no entanto, ignorou as reações delas, concentrando-se nos relatórios dos últimos 2 anos. Devido à interrupção temporária da expansão, o território da Aliança Estelar permaneceu praticamente inalterado, com apenas uma dúzia de novos pontos de recursos desenvolvidos. Como resultado, os Elfos Negros não enviaram mais ataques. A Aliança Estelar desfrutou de um raro período de paz e tranquilidade. No entanto, enquanto o território permaneceu inalterado, a força militar da Aliança Estelar cresceu significativamente. Em termos de golems, a Aliança Estelar acumulou um grande número de golems de pedra e aranhas de lâmina dupla, o suficiente para formar 2 pequenas legiões de golems. Assim que Sun-An forneceu os golems de nível superior, como golems de aço de elite e aranhas de lâmina dupla de elite, a Aliança Estelar ganharia mais 2 pequenas legiões de golems. Mas o que mais encantou Sun-An foi o progresso da Ordem dos Cavaleiros Rúnicos. Após mais de uma década de desenvolvimento, o número de cavaleiros rúnicos aumentou 10 vezes, aproximando-se de 50.000 no total. Infelizmente, a produção de construções rúnicas não acompanhou o crescimento da ordem. Atualmente, apenas cerca de 1/3 dos cavaleiros rúnicos estavam equipados com construções rúnicas. Este era um problema que a Aliança Estelar precisava resolver urgentemente. Uma vez resolvido o problema do equipamento, a Ordem dos Cavaleiros Rúnicos, plenamente desenvolvida, se tornaria a segunda força militar mais poderosa da Aliança Estelar, rivalizando com as legiões de golems em capacidade de combate. Construções rúnicas de primeiro e segundo níveis podem ser delegadas aos aprendizes para a produção, mas construções rúnicas de terceiro e superiores ainda precisarão ser criadas por mim. Sun-An ponderou sobre isso.
Graças à expansão do Ducado da Luz Estelar, o número de aprendizes na base havia crescido rapidamente nos últimos 2 anos. Atualmente, o número total de aprendizes ultrapassava 500, chegando a 524. Entre eles, mais de 40 eram aprendizes de magos de segundo nível. Esses aprendizes poderiam ser encarregados de produzir as construções rúnicas de primeiro e segundo níveis. Sunan decidiu ajustar as recompensas pelas tarefas, incentivando os aprendizes a produzirem mais construções rúnicas. Quanto aos construtos rúnicos de terceiro nível, se ele não tivesse tempo para criá-los, poderia sintetizá-los a partir de construtos de primeiro e segundo níveis, embora a um custo mais alto. Da mesma forma, devido à escassez de construtos rúnicos, o crescimento da unidade central da Ordem dos Cavaleiros Rúnicos, os Cavaleiros Antílopes Dragões, havia estagnado. No entanto, o rancho agora abriga mais de 300 antílopes dragões totalmente maduros, prontos para serem equipados e dobrar o número de cavaleiros antílopes dragões. Após revisar o relatório, Sunan teve uma compreensão clara do desenvolvimento da Aliança Estelar nos últimos 2 anos. No geral, embora não houvesse grandes problemas, o crescimento da Aliança em diversas áreas havia desacelerado e sua força geral estagnara. No entanto, o tempo e os recursos perdidos foram insignificantes em comparação com os ganhos que ele havia obtido na Torre das Muitas Estrelas. Além disso, com seu retorno, a Aliança Estelar estava pronta para um salto significativo em seu desenvolvimento. Fechando o relatório, Sunan olhou para Carolina e a Viúva Vermelha. As duas mulheres instintivamente endireitaram suas posturas. Assim que as 2 novas tropas Golem estiverem totalmente estabelecidas, retomaremos nossos esforços de expansão. Nosso alvo principal será a Cidade Aranha. Priorizem a exploração e a expansão nessa direção. Carolina e a Viúva Vermelha acataram respeitosamente suas ordens. Enviem batedores para coletar informações sobre a Cidade Aranha. Com isso, Sunan os dispensou. Assim que saíram, ele baixou o olhar para o relatório da base em sua mesa, imerso em pensamentos. Fazia quase 20 anos desde que a base fora estabelecida. A base operava sem problemas e lhe fornecia apoio significativo. No entanto, à medida que a influência da aliança se expandia, algumas deficiências da base começaram a surgir. O problema mais crítico era a grave falta de transmissão de conhecimento aos aprendizes. O próprio Sunan era extremamente ocupado e mal conseguia reservar tempo para ensiná-los. Inicialmente, quando havia menos aprendizes, ele podia ensiná-los por meio de um sistema de troca limitado. Mas, à medida que o número de aprendizes crescia, esse sistema foi removido para economizar tempo. Agora, os aprendizes na base só podiam adquirir conhecimento lendo livros, o que era um processo lento. Considerando a futura expansão do Ducado Estelar, o número de aprendizes ingressando na Aliança Estelar só aumentaria, tornando necessário fazer mudanças na base. De fato, antes de sua jornada para a Torre das Muitas Estrelas, Sunan já havia considerado isso. Por exemplo, ele havia pensado em separar o programa de treinamento de aprendizes da base e estabelecer uma academia de magos especializada. Uma academia de magos era uma instalação essencial para qualquer facção bruxa, servindo como seu principal canal para o recrutamento de novos talentos. Para dar mais espaço para a Aliança Estelar crescer, uma academia de magos era necessária. O maior desafio para estabelecer uma academia de magos era garantir instrutores qualificados. Inicialmente, Sunan havia considerado convidar membros da Casa no Bosque para se juntarem como instrutores. No entanto, devido a questões de confiança e lealdade, ele adiou a ideia. Agora, com seu poder e status de mago aumentados, ele poderia facilmente reprimir pessoas como Kane. Somado ao fascínio dos recursos de poções, ele estava confiante de que eles concordariam. Uma vez resolvida a questão dos instrutores, a criação da academia seria um processo tranquilo. Após um momento de contemplação, Sunan tomou sua decisão. Girou o pulso e uma pequena cabana de madeira, intrincadamente trabalhada, apareceu em sua palma.
Era a forma física da cabana no bosque, encontrada nos anéis espaciais de Magison e outros. Claramente, como ele suspeitava, Rouxinol havia sido morto pelo Conselho da Verdade. O caçador com laços com Evans provavelmente também corria grave perigo. Incluindo Sunan, a cabana no bosque agora tinha apenas 4 membros restantes, tornando-a efetivamente extinta. No entanto, isso facilitou a absorção dos membros restantes. Guardando a cabana no bosque, Sunan deixou seu escritório na Floresta do Dragão, Zona 3, acima de uma vasta planície. Sunan apareceu do nada, olhando para o dragão oculto correndo pela planície, com Amy sentada em suas costas. Um sorriso cruzou seu rosto. Durante sua jornada para a Torre das Muitas Estrelas, Sunan havia deixado o dragão oculto para trás na Floresta do Dragão. Nos últimos 2 anos, o dragão oculto não havia passado por um refinamento de sangue, então sua concentração sanguínea havia aumentado lentamente. No entanto, sua concentração sanguínea já ultrapassava 90% e, após 2 anos, havia atingido quase 94%. O único problema era que, ao ultrapassar 90% de sua concentração sanguínea, a linhagem de subdragão do dragão oculto se tornara mais forte da Floresta do Dragão. Fundir sangue de outro subdragão diretamente nele surtiu pouco efeito. Era necessário passar por um refinamento de síntese para ser eficaz. Felizmente, a Floresta do Dragão possuía muitos subdragões, então a concentração sanguínea do dragão oculto não havia diminuído muito. Sunan estimou que levaria no máximo mais 2 ou 3 anos para que a linhagem do dragão oculto completasse sua evolução. Até lá, ele teria outra força formidável, comparável a um mago, à sua disposição. Esse pensamento trouxe um sorriso ao rosto de Sunan. Miau, Sunan. Uma voz clara interrompeu seus devaneios. Ele sentiu um leve peso no ombro e se virou para ver Amy empoleirada nele, seus grandes olhos cor de safira arregalados de curiosidade enquanto o bombardeava com perguntas. Quando você voltou, Miau? Você encontrou a Torre da Poeira Estelar, Miau? Por que demorou tanto, Miau? Sunan interrompeu rapidamente, sorrindo. Estou de volta há poucos dias. Encontrei a Torre da Poeira Estelar, mas alguns problemas me atrasaram. Amy não insistiu mais, contente apenas em ver Sunan de volta. Mas então, seu narizinho se contraiu e ela se inclinou para cheirá-lo, com os olhos arregalados em choque. Miau. Você virou um mago. Sério? Você sentiu isso? Sunan olhou para ela, surpresa. Embora Amy tivesse a capacidade de detectar flutuações de partículas de energia, ele havia suprimido as suas próprias, então ela não deveria ter percebido. Meus sentidos são muito aguçados, Miau. A aura ao seu redor é exatamente a mesma dos magos que já vi. Amy ergueu a cabeça orgulhosamente e olhou para Sunan com admiração. Incrível, Miau. Você se tornou um mago em pouco mais de 20 anos, Miau. E neste ambiente hostil. Você é o gênio mais talentoso que já vi, além do meu mestre, Miau. Amy dançava animadamente, como se tivesse sido ela quem avançou. Curiosa, Sunan perguntou, quanto tempo levou para seu mestre se tornar um mago? Amy inicialmente quis gesticular com a pata, mas, vendo como ela era gordinha, optou por dizer, 16 anos, Miau. 16 anos para se tornar um mago. Sunan assentiu, reconhecendo que aquele era realmente um ritmo muito rápido. Não, Miau. Amy balançou a cabeça inesperadamente. Meu mestre se tornou um mago aos 16 anos. 16 anos. Sunan ficou surpresa, mas logo percebeu. Seu mestre é um descendente de um espírito verdadeiro, certo? Exatamente, Miau. Amy disse com orgulho. Sunan ficou genuinamente impressionada. Descendentes de espíritos verdadeiros eram filhos de magos de espíritos verdadeiros. No nível de mago, sua essência vital ultrapassava em muito a de seres comuns, e seus descendentes nasciam com capacidades físicas e mentais superiores. Quase invariavelmente, tinham potencial de se tornarem aprendizes de mago e tinham maior probabilidade de se destacar no caminho da magia.
Por exemplo, o filho de 2 magos de primeiro nível se tornaria, no mínimo, um aprendiz de mago de terceiro nível, com uma chance muito maior de se tornar um mago completo. O filho de 2 magos de terceiro nível, salvo qualquer acidente, quase certamente se tornaria um mago completo. E os filhos de magos de espíritos verdadeiros eram ainda mais notáveis, frequentemente alcançando o status de mago completo por volta da adolescência. Tais indivíduos eram conhecidos como descendentes de espíritos verdadeiros e, no mundo bruxo, eram sinônimos de gênio. Sunan não esperava que o mestre de Ami fosse descendente de um espírito verdadeiro. Não é de se admirar que ele pudesse criar um animal de estimação mágico tão único quanto Ami. A segunda geração de magos, de fato, tinha uma base que os magos comuns não conseguiam igualar. No entanto, assim como os dragões, quanto mais poderoso o mago, mais difícil era gerar descendentes. Descendentes de espíritos verdadeiros eram extremamente raros em todo o multiverso. Isso deixou Sunan cada vez mais curioso sobre o motivo de Ami ter sido deixada no continente Luz Estelar. Mas, ao ver a pequena criatura orgulhosa, ele sabiamente guardou suas perguntas para si mesmo e gentilmente afagou sua cabeça com um sorriso. Quando a era do retorno dos magos chegasse, o mestre de Ami certamente retornaria ao continente Luz Estelar, e então o motivo seria revelado. Rugido. O rugido veio de baixo. Sunan desceu ao chão, e o dragão oculto imediatamente trotou até ele, esfregando-se afetuosamente em seu corpo. Com o aumento da concentração da linhagem, o dragão oculto agora media mais de 30 metros de comprimento, chegando a quase 40 metros. O contraste entre seu tamanho enorme e suas ações afetuosas era bastante divertido. Vamos para o laboratório. Faz um tempo desde que refinei sua linhagem. Sunan acariciou as escamas do dragão oculto e sorriu. Em 2 anos, você se tornará um verdadeiro dragão. Capítulo 184. O sinônimo de invencibilidade. Ano 1269 do calendário da Luz Estelar. O mês do fogo ardente, julho. A guerra eclodiu mais uma vez. No dia seguinte à declaração de guerra da Aliança da Luz Estelar, eles lançaram um ataque feroz ao Império Ouro Azul. Apesar de ter mais de 2 anos para se reagrupar, o Império Ouro Azul, que havia perdido vastos territórios, mal conseguiu reconstruir sua força. À medida que as forças da Aliança da Luz Estelar avançavam, o Império sofria derrota após derrota desde o início. Império Ouro Azul, Cidade da Chama Sagrada. O mês do fogo ardente era tradicionalmente a época do Festival da Chama anual no Império Ouro Azul. No entanto, como capital do Império, a Cidade da Chama Sagrada agora não dava sinais de festividade. Em vez disso, estava estranhamente silenciosa. Palácio Imperial, escritório. O Imperador Ouro Azul, tendo acabado de concluir sua reunião de conselho, retornou ao seu escritório. Ao abrir a porta, viu o cetro parado perto da janela, olhando para o céu. Você finalmente decidiu me ver, disse o Imperador Ouro Azul, com o rosto sério. O cetro se virou, com os olhos sombrios e cansados, e suspirou. Eu já disse, não vou interferir na guerra entre o Império e o Principado da Luz Estelar. Você vai ficar parado assistindo a queda do Império, com sua linhagem real extinta? Perguntou o Imperador Dourado Índigo, com os dentes cerrados. Com a derrota iminente e o Império à beira do colapso, ele não se importava mais com o status exaltado do cetro dentro do Império, adotando uma postura de confronto. No entanto, o olhar do cetro permaneceu calmo e inabalável. Há muito tempo retribuo a gentileza do Império. Nossa relação agora é de cooperação, e não tenho responsabilidade pela queda do Império. Achei que você tivesse entendido isso claramente. A expressão do Imperador Dourado vacilou, e ele cerrou os dentes. Diga seu preço, e eu concordo com qualquer coisa, desde que você possa salvar o Império. O cetro balançou a cabeça, sem dizer nada. Ao ver isso, o rosto do Imperador Dourado Índigo se escureceu ainda mais. Ele disse sombriamente: já que você não vai intervir, pelo menos me faça um favor. Que favor? Ajude-me a contatar outros aprendizes de mago. Pago qualquer preço se eles puderem ajudar o Império a lidar com Sunan.
O Imperador Ouro Azul havia decidido que, se pudesse eliminar Sun An, esvaziaria o tesouro imperial para isso. Com Sun An morto, o Principado da Luz Estelar seria lançado no caos e incapaz de continuar a guerra. Sem seu núcleo, a Aliança da Luz Estelar ruiria, e o Império ganharia mais tempo para se reagrupar e talvez se reerguer no futuro. Os pensamentos do Imperador Dourado Azul dispararam, mas então ele encontrou o olhar compassivo do cetro. É inútil. Mesmo que você reúna todos os aprendizes de mago do continente, eles não conseguirão fazer o menor mal a Sun An. O Imperador Dourado Índigo congelou, perguntando instintivamente: por quê? O cetro suspirou, com a expressão complexa. Sun An ascendeu ao posto de mago. O Imperador Dourado Índigo ficou atordoado por um momento antes de compreender o significado das palavras do cetro. Sentiu-se como se tivesse sido atingido por um raio, com os olhos arregalados de choque. Um imago. Como isso é possível? Como alguém no continente Luz Estelar pode ascender ao posto de mago? Como suzerano do domínio sudeste, o Imperador Dourado Índigo tinha mais acesso aos segredos dos magos do que a maioria, e conhecia a situação terrível do continente Luz Estelar. Era quase impossível para alguém ascender ao posto de mago ali. Em resposta à pergunta incrédula do Imperador Dourado Índigo, o cetro respondeu calmamente com apenas 4 palavras: a Torre Luz Estelar. Essas 4 palavras drenaram todas as forças do Imperador Dourado Azul. Ele desabou em uma cadeira, com o rosto pálido e os olhos cheios de desespero. O Imperador Dourado Azul sabia exatamente o que um mago queria dizer. Como o cetro havia dito, todos os aprendizes de mago do continente juntos não seriam páreo para Sun An. Neste continente, o título de mago era sinônimo de invencibilidade. A ideia de que ele estivera fantasiando sobre como lidar com um mago momentos antes agora parecia absurda. Renda-se, disse o cetro suavemente. Fazer isso pode pelo menos preservar um fio da linhagem real. O Imperador Dourado Azul ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar com a voz rouca. O Principado da Luz Estelar permitiria que a linhagem real continuasse? Por que não? O que o Principado da Luz Estelar tem a temer agora? Retrucou o cetro. O Imperador Dourado Azul abriu a boca, mas não encontrou palavras para refutar o cetro. De fato, com um mago como protetor, o Principado da Luz Estelar não tinha nada a temer. Enquanto Sun An estivesse por perto, ninguém poderia desafiar a posição da família Yanezest. Deixar a linhagem real Ouro Azul intacta não teria impacto no Principado da Luz Estelar. Muito bem, o Império se rende. Ao dizer essas palavras, o Imperador Ouro Azul pareceu envelhecer visivelmente. Despojado de seu manto de suzerano do domínio sudeste, ele agora parecia um velho cansado. O cajado tremeu levemente e seu olhar retornou à janela, com um olhar contemplativo. O continente Luz Estelar está à beira de uma grande convulsão. Devo fazer algumas mudanças também. 5º andar, Torre do Esqueleto de Dragão. Shiman emergiu da oficina, dirigindo-se ao depósito. Olhando para os 10 conjuntos de runas mágicas de 2º nível em seu anel espacial, um sorriso surgiu em seu rosto. Essas runas, uma vez convertidas em pontos de contribuição, seriam suficientes para trocar por um frasco de hiperpoção. Só mais um passo para completar o 6º anel estelar. Com esta hiperpoção, deve ser o suficiente. Os pensamentos de Shiman estavam repletos de alegria ao entrar no salão central e se teletransportar para o depósito. Assim que ergueu os olhos, viu Attila e Cole discutindo algo por perto. Mais de uma década havia se passado, e agora Attila e Cole já haviam completado 30 anos. No entanto, pela aparência, não pareciam ter mais do que 22 ou 23 anos. A imersão prolongada e o aprimoramento proporcionado pelas partículas de energia retardaram significativamente o processo de envelhecimento dos aprendizes de mago, mantendo seus corpos em perfeitas condições até o fim de suas vidas, quando o envelhecimento se acelerava. Assim, a menos que sua aparência mudasse devido à fusão sanguínea ou modificação física, era raro que aprendizes de mago mostrassem sinais de envelhecimento. Shiman não era a exceção. Attila, Cole.
Ao som de sua voz, Átila se virou e viu Shiman, seu rosto se abrindo em um sorriso radiante. Cole assentiu para ele, seu comportamento indiferente de sempre inalterado. Shiman não se importou e perguntou casualmente: "O que vocês dois estão fazendo aqui?" Ele olhou ao redor, parecendo surpreso. "Por que tem tanta gente hoje?" Os olhos de Átila se arregalaram enquanto ela encarava Shiman, surpresa. "Você não sabe?" "Sabe o quê?" Shiman ficou surpresa. "Estive na oficina ultimamente. Acabei de sair." "O que aconteceu?" A expressão de Átila relaxou e ela sorriu. "O professor voltou." Shiman ficou atordoada por um momento, depois explodiu em alegria. O professor havia desaparecido há mais de 2 anos e, apesar de ter deixado uma mensagem para prepará-los, toda a base sentiu uma sutil sensação de desorientação sem a presença do professor. Antes que Shiman pudesse se recuperar da alegria, Átila disse misteriosamente: "Há um boato circulando. Você sabe o que é?" Shiman revirou os olhos. "Não me deixe em suspense." Átila não se importou e sorriu. "Todos estão dizendo que o professor recebeu a herança da Torre da Luz Estelar e ascendeu para se tornar um mago." "O quê? É verdade?" Shiman ficou chocada. "Provavelmente é verdade", disse Cole. "Muitas pessoas testemunharam o professor matando 14 aprendizes de mago de 3º nível do Conselho da Verdade da região noroeste, sozinho, em apenas 2 ou 3 respirações. Quem mais poderia fazer isso além de um mago?" Mesmo o normalmente estoico Cole não conseguiu esconder uma ponta de excitação e admiração em sua expressão. Shiman ficou ali, atordoado. Ele já havia pensado na possibilidade de o professor se tornar um mago antes, mas a realidade disso ainda era um choque. Afinal, aquele era um mago. O reino com que todos os aprendizes de mago sonhavam. "Você deve estar chocado", disse Átila, com a voz carregada de nostalgia. "Eu também fiquei chocado quando ouvi a notícia. Nunca imaginei que o professor tomasse esse passo tão rápido. O talento do professor está além da nossa imaginação", acrescentou Cole. Os olhos de Shiman se voltaram para Cole, com uma expressão estranha. Ele sempre sentira isso. Cole, apesar de sua atitude fria e reservada, era um admirador fervoroso do professor, beirando a adoração cega. Se o professor fosse uma divindade em vez de um mago, Cole seria um crente fanático. "Espere aí", disse Shiman, recuperando o juízo. "O que isso tem a ver com você se reunindo no depósito?" Átila explicou. "O salão de missões anunciou várias novas tarefas e aumentou os pontos de contribuição para a compra de construções rúnicas mágicas, armas encantadas, golems de pedra e aranhas de lâmina dupla. Todos estão aqui para assumir novas missões." Os olhos de Shiman se estreitaram, compreendendo imediatamente as implicações mais profundas dessas mudanças. A Aliança Estelar está planejando outra expansão. É mais do que provável. Os olhos de Cole brilharam. O continente Luz Estelar está prestes a passar por uma reviravolta significativa. Shiman assentiu, pensativo. De fato, com um mago no comando, a Aliança Estelar agora era capaz de unificar o mundo subterrâneo, e talvez até mesmo todo o continente Luz Estelar. Dado o estilo habitual do professor, ele sem dúvida adotaria essa abordagem. As mudanças nos pontos de contribuição para equipamentos e golems são, sem dúvida, uma preparação para o início de uma guerra. Na verdade, além da missão, ouvi uma fofoca, sussurrou Arthur. Ouvi dizer que o professor planeja estabelecer uma academia de magos. Academia de magos. Os olhos de Shiman se arregalaram de surpresa. Cole também congelou, pois era a primeira vez que ouvia falar disso. "Onde você ouviu isso?" perguntou Cole rapidamente. Lord Yami disse. Os olhos de Shiman e Cole piscaram. Se Lord Yami disse, provavelmente era verdade. Mas se ele vai fundar uma academia de bruxos, como resolverá o problema dos mentores? Perguntou Shiman, perplexo. Mesmo que o professor estivesse disposto a ensiná-los pessoalmente, um único mentor não seria suficiente para administrar uma academia. Não sei, Arthur deu de ombros.
Sheman sentiu-se confuso e esperançoso. Se a academia fosse estabelecida, seria sem dúvida algo bom para os aprendizes. Ter mentores para ensiná-los melhoraria significativamente sua eficiência de aprendizado. No futuro, eles não precisariam lutar sozinhos quando encontrassem dificuldades. No 6º andar da Torre do Esqueleto do Dragão, na área experimental. No laboratório espaçoso e bem iluminado, Sunan estava diante de uma bancada, colocando frascos de poções menos ativas no cubo mágico. Depois de estabelecer um grande jardim de plantas mágicas na Zona 2 da Floresta do Dragão, o suprimento de flores da lua prateada havia aumentado consideravelmente, então ele não precisava mais se preocupar com isso. Especialmente depois de 2 anos ou mais na Torre do Céu Estrelado, seu depósito estava abarrotado de flores da lua prateada, o suficiente para durar muito tempo. À medida que mais e mais poções eram adicionadas, o texto na interface de síntese do cubo mágico mudava constantemente. Finalmente, ele piscou e as palavras nível 4 apareceram. Poção da Alma de Cristal, nível 4, qualidade superior. O consumo desta poção aumenta significativamente a velocidade de condensação da energia mental e melhora a eficiência de absorção das partículas de energia. Duração: 182 dias 22 horas. Sem efeito cumulativo. O consumidor deve estar pelo menos no primeiro estágio de condensação de Qi, e sua energia mental deve atender a certos padrões: inferior, 25,32%, médio, 17,88%, superior, 8,24%, super, 1,02%. Sunan assentiu internamente. Pela descrição do efeito, a poção da Alma de Cristal era simplesmente uma versão aprimorada da poção ativa, com efeitos melhores, mas sem alterações significativas. Os níveis mencionados no final referiam-se claramente aos graus dos cristais de talento. O grau de um cristal de talento tem um impacto significativo no desenvolvimento subsequente de um mago, o que também se reflete nas restrições de consumo da poção. Magos com cristais de talento de grau superior, embora achem mais difícil condensar energia mental, enfrentam menos restrições da poção. Além disso, no mesmo estágio de condensação de energia mental, seu poder de combate é maior. No geral, os benefícios superam as desvantagens. Com base nisso, meu progresso atual de condensação de 1,34% é aproximadamente equivalente a 30% para um mago com um cristal de talento de grau inferior. O rosto de Sunan exibia uma expressão de satisfação. Era por isso que ele estava tão ansioso para obter cristais de talento de alto grau. Embora a dificuldade inicial fosse alta, os benefícios a longo prazo foram numerosos. Sunan então tentou sintetizar uma poção de nível 5, mas a restrição de consumo imediatamente aumentou para o primeiro estágio de condensação de cristal, super, 24,45%. Parece que terei que usar a poção da Alma de Cristal por um longo tempo. Sunan não ficou muito decepcionado. Com a poção da Alma de Cristal, combinada com a poça elemental e a energia divina, ele poderia treinar como um mago normal sem ser afetado pelo ambiente do continente luz estelar. Isso já era muito bom, e ele não poderia pedir mais. Ele continuaria buscando outras maneiras de melhorar sua eficiência de treinamento no futuro. Recuperando o foco, Sunan bebeu a poção ali mesmo e então retornou ao último andar, a poça elemental, para começar seu treinamento. Quando seu progresso de condensação de energia mental aumentou 0,01%, 12 dias já haviam se passado. Nesse ritmo, levará cerca de 300 anos para chegar ao primeiro estágio de condensação líquida, Sunan refletiu. Com 700 anos restantes, ele não tinha certeza se seria o suficiente para atingir o primeiro estágio de condensação cristalina. Se ele pudesse encontrar mais maneiras de melhorar sua eficiência de treinamento, não seria um problema. Balançando a cabeça, Sunan se levantou e saiu do último andar, teletransportando-se para a área da oficina do 5º andar. O problema da poção estava resolvido, e agora ele precisava se concentrar no problema das ferramentas mágicas. Depois de pensar um pouco, Sunan tinha um plano preliminar.
Capítulo 185. A Zona Proibida e o Trovão Negro. Aos olhos de muitos magos, apenas artefatos mágicos podem ser considerados itens mágicos genuínos. Itens de grau alquímico e de grau brilhante são meros produtos abaixo da média e inferiores. Mesmo os artefatos mágicos de nível mais baixo são muito mais poderosos do que os de grau brilhante. Artefatos mágicos de nível superior estão quase no mesmo nível dos artefatos lendários. Em uma oficina bem iluminada, uma grande bancada estava abarrotada de inúmeros itens mágicos de grau brilhante. Todos eles foram criados por Sun ao longo do período anterior. Sun havia planejado há muito tempo os tipos de artefatos mágicos que criaria. Antes de mais nada, ele precisava de um artefato defensivo, o que era uma necessidade absoluta. Dado o excelente desempenho do Anel da Proteção Suprema no passado, Sun decidiu usar esse tipo para seu novo artefato defensivo. De fato, a proteção por campo de força é a escolha preferida da maioria dos magos. Além de ataques físicos, os campos de força também oferecem excelente defesa contra ataques intangíveis, como golpes de alma. No entanto, os planos de Sun iam além da mera defesa. A simples proteção não era mais suficiente para satisfazer suas ambições. Idealmente, ele queria adicionar alguma funcionalidade extra ao seu artefato. Adicionar capacidades ofensivas estava claramente fora de questão. Mesmo com o versátil núcleo mágico, as funções ofensivas e defensivas são separadas e não podem ser executadas simultaneamente. O mesmo se aplica a itens mágicos. Mas, embora capacidades ofensivas não fossem viáveis, funções auxiliares como controle de grupo ou debuffs eram possíveis. Felizmente, Sun encontrou inúmeros designs para itens mágicos nos livros que obteve da Torre dos Céus Estrelados. Ele se inspirou neles e, após extensa pesquisa, criou um novo item mágico de grau alquímico. Ele escolheu o grau alquímico porque criar novos itens de grau glitter era muito difícil. Como ele poderia fortalecer o item por meio de síntese, Sun optou pelo caminho mais simples, concentrando-se em alcançar a funcionalidade desejada. O anel mágico final que ele criou ainda possuía a proteção intangível do campo de força de um anel defensivo, mas o campo de força não se prendia mais firmemente ao corpo do usuário. Em vez disso, ele se expandiu significativamente, formando um campo de força esférico com um raio de 1 metro centrado no usuário. Todos os inimigos que entrassem neste campo de força seriam suprimidos, semelhante a um bônus de pressão pesada, restringindo severamente seus movimentos. Assim, o novo item mágico alcançava um efeito duplo de defesa e controle de grupo. É claro que a adição de novas funções teve o custo de uma eficácia reduzida para cada função individual. A mais óbvia foi a diminuição significativa na capacidade defensiva do campo de força. No entanto, Sun não estava preocupado. A síntese do cubo poderia resolver esse problema. Ele colocou os anéis na bancada, um a um, dentro do cubo e iniciou o processo de síntese. Após 26 anéis, a interface de síntese mudou imediatamente para artefato mágico. No entanto, este era apenas um nível mais baixo de artefato mágico. Sun não parou por aí e continuou adicionando mais anéis. Cada vez que sintetizava um anel adicional, ele retirava o artefato mágico para testar sua ressonância. O uso de artefatos mágicos também é limitado pelo poder mental. Sem poder mental suficiente, forçar o uso de um artefato mágico de alto nível resultaria em reação adversa, tornando-o contraproducente. Ele não podia permitir que o poder do artefato excedesse seus limites. Foi somente após sintetizar 78 anéis que Sun finalmente sentiu a carga se aproximando do seu limite. É este o limite? Sun olhou para a interface de síntese, que ainda exibia primeiro nível. Ele tinha a sensação de que o artefato ainda estava longe de passar para o segundo nível. No entanto, sua força atual não era suficiente. Assim que meu poder mental melhorar, continuarei a síntese. Sun tirou o anel, colocou-o e o ativou. Instantaneamente, o ar ao seu redor pareceu se distorcer, e uma onda invisível irradiou de Sun. Rank.
A bancada de metal à sua frente se achatou de repente, como se uma mão gigante invisível a tivesse pressionado com imensa força. Com um som estridente, a bancada, feita de aço encantado e muito mais resistente que um golem de aço, foi reduzida a uma pilha plana de sucata em um instante. Sunan percebeu que havia sido descuidado e rapidamente concentrou sua mente, fazendo com que a forte pressão sobre a sucata se dissipasse. Como usuário do artefato mágico, ele podia decidir os alvos do campo de força. O raio do campo de força é de cerca de 5 metros. Sunan assentiu em aprovação. Este era essencialmente um pequeno domínio. Da bancada achatada, ficou claro que a forte pressão do campo de força, por si só, poderia facilmente matar um lendário de primeiro nível. No entanto, um teste mais completo era necessário. Sunan teletransportou-se para a área de treinamento e liberou um respeitado golem adamantino para iniciar o teste. Os resultados foram altamente satisfatórios. Até mesmo o poderoso golem adamantino, famoso por sua força, achou impossível se mover dentro do alcance do campo de força. Uma marionete lendária do quarto círculo mal conseguia se mover sob a imensa pressão, mas seus movimentos eram tão lentos quanto os de uma pessoa idosa na casa dos 70 ou 80 anos. Em essência, qualquer criatura abaixo do nível de um mago acharia quase impossível fazer qualquer coisa além de lutar contra a pressão avassaladora ao entrar no alcance do campo de força. Se usado contra criaturas lendárias do primeiro ou segundo círculo, o efeito de pressão originalmente auxiliar poderia se tornar uma força mortal aterrorizante. Em termos de defesa, a classificação de proteção do campo de força foi estimada entre 53.000 e 55.000. Isso era mais de 50 vezes a defesa do Anel da Proteção Suprema. Tais capacidades defensivas surpreendentes estavam quase no mesmo nível de sua habilidade inata, metal líquido. No entanto, metal líquido fornecia defesa contra dano instantâneo, enquanto o campo de força oferecia defesa contra dano sustentado. Uma vez esgotada sua energia, era necessário recarregá-la, tornando sua eficácia defensiva geral ligeiramente inferior. A única vantagem era que podia ser produzido em massa. Infelizmente, sem a ajuda de um combatente de nível mago para testes, não consigo obter dados mais específicos, disse Sunan com um toque de arrependimento. Apesar disso, os resultados dos testes que ele havia obtido já eram altamente satisfatórios. Preciso dar um novo nome. Passando os dedos pela superfície texturizada do anel, Sunan rapidamente teve uma ideia. Vamos chamá-la de Zona Proibida. A criação da Zona Proibida havia esgotado quase todos os seus anéis, então ele teve que adiar a ideia de criar um segundo. Assim como o Anel da Proteção Suprema, ele planejava sintetizar pelo menos 5 zonas proibidas para carregar consigo. Nunca se tem meios de autopreservação demais. No entanto, sintetizar artefatos magos exigia um número significativo de itens mágicos, então ele estimou que levaria algum tempo para acumular o suficiente. Depois de resolver os artefatos magos defensivos, o próximo passo era focar nos ofensivos. Para isso, Sunan estava de olho em um projeto da Torre da Luz Estelar para um item mágico de nível micro chamado Trovão Negro. O material primário do Trovão Negro era a Pedra do Trovão, obtida das profundezas do plano elemental do relâmpago. Essa pedra, constantemente atingida por raios ao longo dos séculos, teve todas as suas impurezas e impurezas erradicadas, restando apenas a parte mais pura e refinada, rica em partículas voláteis de energia elétrica. O Trovão Negro, criado a partir da Pedra do Trovão, podia liberar uma torrente de raios negros quando ativado, atingindo o alvo com imenso poder. Sunan preferia esse método de ataque direto e poderoso. Afinal, ele já possuía um metal líquido para ataques mais flexíveis. Entre os materiais que obtivera da Torre da Luz Estelar, havia várias pedras trovão. Sunan passou um mês refinando mais de uma dúzia de trovões negros e, em seguida, sintetizou-os em um artefato mágico do mais alto nível. Dado o imenso poder de um artefato mágico ofensivo, mesmo uma marionete poderosa seria incapaz de resistir. Portanto, ele só poderia testar o poder do Trovão Negro em uma área isolada e então parar.
Para obter dados detalhados, ele teria que esperar até que o dragão oculto evoluísse para um dragão de verdade, fornecendo uma cobaia adequada. Com as pedras trovão restantes, Sunan planejava criar mais trovões negros para um segundo artefato mágico. Para criar mais artefatos mágicos do trovão negro no futuro, ele precisaria coletar mais pedras trovão do plano elemental do relâmpago. Embora um mago do primeiro círculo ainda não tivesse a capacidade de viajar entre planos, uma breve visita a um plano elemental ainda era possível. No entanto, o plano elemental do relâmpago era conhecido por seus perigos, então Sunan decidiu acumular mais força e recursos antes de se aventurar lá. Durante os testes da Zona Proibida e do Trovão Negro, Sunan notou um problema significativo: a recarga de artefatos mágicos. Os artefatos mágicos eram incrivelmente poderosos, e a quantidade de partículas de energia necessária para recarregá-los excedia em muito a exigida por itens mágicos de nível micro. Isso tornava a recarga de artefatos mágicos um processo muito demorado nas condições atuais do continente luz estelar. Estimativas preliminares sugeriam que a recarga da Zona Proibida levaria cerca de 2 meses. O Trovão Negro, que só conseguia absorver partículas de energia elétrica, tinha uma taxa de recarga ainda mais lenta, levando cerca de 8 meses. A única vantagem era que o poder do Trovão Negro não era afetado pela escassez de energia, pois dependia de partículas de energia armazenadas. Em batalhas futuras, eu deveria confiar mais no metal líquido, pensou Sunan. Comparado a magias e itens mágicos, o consumo de metal líquido era muito menor. Sua energia inata era menos afetada pela escassez de energia, e o metal líquido não dependia muito da concentração de partículas de energia, reduzindo ainda mais seu impacto. Se não fosse por isso, a eficácia de combate de Sunan como mago teria sido reduzida a ponto de ele ser pouco mais forte do que um aprendiz de mago do terceiro círculo. Guardando as ferramentas mágicas, Sunan soltou um longo suspiro de alívio. As poções e ferramentas mágicas mais cruciais estavam agora sob controle, permitindo-lhe concentrar-se em outras áreas. Como marionetes, por exemplo. Nos últimos meses, Sunan conseguiu reforçar a força de combate de alto nível de 2 pequenas legiões de golems. Agora, toda a Aliança Estelar ostentava 6 pequenas legiões de golems. Para ser mais preciso, havia uma legião de golems médios e uma legião de golems pequenos. A 7ª pequena legião de golems também estava em processo de formação. No entanto, a principal força por trás da criação dos golems eram os aprendizes na base. Sunan lidava apenas com um pequeno número de marionetes de alto nível, o que não exigia muita energia. Seu foco principal eram os autômatos secretos. Durante os 2 anos em que esteve ausente, a Aliança Estelar descobriu e desenvolveu 3 veios de prata, incluindo um veio de prata de tamanho médio, acumulando quase 30 quilos de mitril. Isso foi suficiente para criar 2 autômatos secretos. No entanto, Sunan não planejava fazer isso. No passado, devido a limitações de habilidade, restrições materiais e sua própria força, ele teve que se contentar com uma versão simplificada do autômato secreto. Agora, com os materiais disponíveis e suas habilidades e força em um nível superior, ele poderia tentar criar a versão original e completa do autômato secreto. Um autômato secreto completo tinha capacidades de combate comparáveis às de um mago completo. Um autômato secreto completo requer cerca de 36 quilos de mitril. Sunan acabara de lucrar substancialmente com os anéis espaciais das pessoas da Torre das Estrelas Cintilantes e do Conselho da Verdade, adquirindo mais de 10 quilos de mitril. Somando-se ao estoque no armazém de Longlin, ele tinha mais do que o suficiente para criar um autômato secreto completo. Uma força mental de nível mago e uma perícia de 5º nível criação de marionetes são suficientes para a tarefa. Além de mitril, o autômato secreto completo também exigia uma grande quantidade de gemas, metais raros e, o mais importante, um cristal da alma de tamanho médio. Sunan também não tinha escassez desses materiais. Seu anel espacial estava repleto deles, todos fornecidos pela Torre das Estrelas Cintilantes e pelo Conselho da Verdade.
No entanto, logo após terminar de usar as ferramentas mágicas, Sunan planejou tirar alguns dias para descansar e recuperar sua energia mental antes de criar o autômato secreto. Retornando ao seu escritório, Sunan sentou-se à sua mesa e pegou um livro. Nos últimos dias, ele havia terminado de ler os livros que trouxera da Torre das Estrelas Cintilantes. Além de adquirir conhecimento, ele também aprendeu alguns segredos sobre os eventos que ocorreram 1000 anos atrás. Desertos elementais, como o continente Luz Estelar, não eram únicos no multiverso. Ao longo das eras, inúmeros planos semelhantes surgiram. Magos identificaram alguns padrões. As causas dos desertos elementais eram variadas, mas as duas mais comuns eram: 1. O enfraquecimento da essência fundamental do plano. Em termos mais simples, a vida útil do plano estava chegando ao fim, levando a um rápido declínio da energia elemental. Esse tipo de deserto elemental era irreversível e continuaria a piorar até que a essência fundamental do plano se dissipasse completamente, causando seu desaparecimento. 2. Problemas com a barreira do plano. Os planos no multiverso eram tão numerosos quanto as estrelas, cada um com características únicas. Nem todos os planos tinham gravidade, solo, lava, luz solar, ar e água. Alguns planos eram completamente vazios, sem solo sólido para se sustentar. No entanto, qualquer plano completo que abrigasse vida inevitavelmente possuía energias elementais como terra, água, vento, fogo e relâmpago. A diferença estava apenas na quantidade. Esses planos eram separados dos planos elementais por uma barreira especial, que podia ser comparada a uma malha fina com muitos orifícios minúsculos. Através dessa malha, a energia elemental podia fluir lentamente para o plano. Quando magos, aprendizes, criavam poças elementais, era como se alargassem um dos buracos na malha, aumentando o fluxo de energia elemental. No entanto, há 1000 anos, a barreira entre o continente Luz Estelar e os planos elementais sofreu uma mudança. Os buracos na malha tornaram-se menores, reduzindo drasticamente o fluxo de energia elemental e transformando todo o continente Luz Estelar em um deserto elemental. Para resolver esse problema, os magos, antes de deixarem o continente Luz Estelar, trabalharam juntos para selar e reparar a barreira do plano. De acordo com suas estimativas, levaria cerca de 2000 anos para que a barreira do continente Luz Estelar se recuperasse totalmente. Durante esse período, todo o continente Luz Estelar ficaria isolado, e qualquer existência que excedesse um certo nível de força vital não poderia entrar ou sair do plano. Tentar fazer isso teria um grande custo.